Na história da filosofia, esse lado mais das imagens foi deixado muito de lado, tá? Porque não era muito nobre. Então, é melhor pensar sobre a ação consciente do sujeito que quer lembrar. Mas às vezes a gente quer lembrar e não consegue. E enquanto a gente tenta lembrar, vem outras imagens. Surgem outras imagens das quais a gente nem sabia mais que elas existiam na nossa cabeça, tá? Enfim, na nossa memória. Você sabe muito bem onde está. Tem no centro da memória no cérebro, mas tem nem está certeza, tá? Então vocês percebem que é uma faculdade, digamos assim, mais ambígua do que a primeira vista, e mais complicada. Porque às vezes você só consegue lembrar aquilo que você quer lembrar, deixando essas outras imagens virem à tona, mesmo aqueles que são desagradáveis, tá? E quando vocês pensam nessa comparação de Platão sobre a questão do que é a memória, ele diz o seguinte: é como uma placa de cera, na qual você grava um texto ou uma imagem, e a nitidez da escrita ou da imagem, ela é ligada a dois fatores: a qualidade da cera, se ela for muito dura, muito velha, já não se lembra muito bem, e também a força da impressão. Tem duas maneiras de não lembrar bem. Vocês percebem que quando a gente fala de memória, também a gente fala em seguida do esquecimento, tá? Do não lembrar. Ou a cera é muito velha e não grava mais nada, por isso diz Platão que é melhor ter discípulos, pessoas jovens, que ainda têm um cérebro mole, para se dizer, tá? Os velhos, por isso também que é difícil, por exemplo, aprender uma língua estrangeira com 70 anos e não com 20. O cérebro não registra mais muito, é mais uma ideia do Platão. Ou então, o instrumento com o qual você gravou não era bom. Às vezes também o instrumento é tão forte, tão agudo, que ele fere a superfície de cera ou até a quebra. Quando ele fere, a palavra em grego que vocês conhecem é trauma. Trauma quer dizer ferida. E hoje em dia, como vocês talvez saibam, muita gente trabalha sobre essa questão do trauma que várias pessoas viveram e que impede justamente uma memória boa daquilo que viveram. É como se um instrumento que queria gravar algo na memória, destruiu a memória, tá? Então, o Platão não fala muito da memória traumática, longe daquilo que ele pensa, ele fala muito mais da memória que vai, como ele diz, de uma alma para outra alma. Ele não tem muita confiança na escrita. Hoje em dia se fala muito da memória traumática, em particular depois, digamos assim, da Primeira e da Segunda Guerra. Primeira Guerra, e aí que chegam pessoas que vêm da guerra e que não conseguem lembrar de nada e que são traumatizadas e que chegam no gabinete do consultor do Dr. Freud, porque sempre sonham a mesma coisa, ou quando ouvem o barulho começam a tremer, mas não conseguem dizer o que aconteceu. E na mesma época, depois da Primeira Guerra, que é, como diz o Hobsbawm, o historiador marxista, o início do século XX, um século infeliz. Por quê? Porque a Primeira Guerra, na qual a técnica teve um papel tão preponderante. Não era mais a coragem, mas era mais a técnica que nós, homens, inventamos. Tá? E nós, homens, inventamos aviões, nós, homens, inventamos bombas,
E isso se torna muito claro, sobre isso pensam todos os historiadores, todos os sociólogos e também muitos filósofos, a partir da Primeira Guerra. Porque você podia ser o maior covarde do seu amigo, um grande corajoso, a bomba atingia da mesma maneira, na trincheira. Tá? Por isso que o Benjamin, quando começa o texto que eu pedi para vocês talvez relerem, e ele diz isso também em outro texto paralelo, chamado Experiência e Pobreza, diz que depois da Primeira Guerra, as pessoas voltaram emudecidas do campo de batalha. Porque elas fizeram uma experiência tão forte e tão, digamos assim, que escapava tanto o próprio controle, a própria vontade delas, que não podiam lembrar. Aquilo que ele diagnostica é a mesma coisa que vai diagnosticar Freud, que também tem os seus primeiros pacientes traumatizados na mesma época. Então, Benjamin fala mais do choque e menos do trauma. Tá? Ele já falava do choque na grande cidade no fim do século XIX, quando trabalhava sobre Baudelaire, dos barrões do trânsito, fim do século XIX em Paris e Berlim. Imaginem só na marginal de São Paulo. Tá? Então, nós temos cada vez mais uma percepção ligada a choques, a coisas traumáticas e a percepções muito violentas que faz que a gente tem muito pouco tempo para assimilar aquilo que vivemos. E para poder lembrar bem, ou você tem que assimilar, pensar muito naquilo que você lembra, ou então as lembranças vêm de maneira, às vezes traumática, às vezes não traumática, mas se você ter, digamos assim, a paciência e o tempo de assimilá-las. Então, os processos memoriais, eu diria, também se transformam. Nós não lembramos mais como, por exemplo, na antiguidade grega, na qual, como você sabe, a classe aristocrática tinha muito tempo para poder estudar, para poder fazer filosofia e para poder aprender de cor, geralmente, poemas do Homero. Hoje em dia, quase ninguém sabe um poema de cor. Não sei se aqui vocês sabem. É bom saber alguns poemas de cor, é muito bom também na paquera, não é? Eu tenho alguns ainda colegas mais de idade que sabem poemas de cor. É bom também para treinar a memória, mas hoje, como nós temos tudo registrado, por escrito ou no celular, eu quase não aprendo mais nada de cor. Quando eu pego o celular, estou no fim do mundo. Por isso que é bom saber ainda um pouco da cabeça. Se vocês pensam nos poemas do Homero, que são os primeiros da tradição ocidental, são poemas, a gente sabe que eles foram transmitidos oralmente. Isso é interessante também, até para a literatura brasileira e o Guimarães. O Guimarães tenta retomar um escrito, uma certa tradição de oralidade. Então foram transmitidos oralmente ou com a invenção, aspas, da escrita, no século VIII, no século VII, um poeta, uma família de poetas, nos colocou, pegou todas essas tradições e colocou por escrito. Vocês têm que pensar que durante 4 séculos, se pensa, imagina, esses poemas foram transmitidos oralmente. Então as pessoas têm uma memória enorme. Tá? Como tem ainda também em várias regiões do Brasil, notadamente no Nordeste. Não? Tem gente que sabe muita coisa para contar. Tá? Essa é a figura típica daquilo que tanto o Lucas como o Benjamin chamam do narrador. Tá? O narrador, primeiro, para eles, não são pessoas que narram coisas hoje em dia, essas pessoas que têm uma memória enorme, que têm uma memória que vem de muitas gerações e que tem uma memória muito também enraizada numa tradição popular. Por isso que o Benjamin trabalha sobre esse escritor russo, que é
o subtítulo do ensaio do narrador, mas o primeiro grande narrador, para eles, é um narrador muito antigo que é Ulisses, que na Odisseia, no meio da Odisseia, não sei se vocês leram, eu sempre digo para os alunos, leiam, por favor, a Odisseia, o Capital e a Bíblia. Porque eu estranho muito pela Bíblia. Mas a Bíblia é um belo livro, não precisa acreditar. É um livro que marca muito nossa cultura, por isso que eu penso. Um livro, aliás, muito engraçado, tem coisas estranhíssimas, e tem coisas muito eróticas. O cânticos é maravilhoso. Tá? Eu sempre digo, se vocês nunca leram, comece por ele, tá? Bom, a gente estranha que ele passou pela censura, mas ele está aí. E tem, como vocês sabem, 4 evangelhos, tá? Sendo que tem muitos apócrifos que não foram retidos. Então, quer dizer, é um livro que trabalha com muitas versões dos mesmos acontecimentos. Portanto, talvez não seja muito bom pegar tudo ao pé da letra, tá? Porque já tem tantas versões que é melhor não pegar isso literalmente, como algumas pessoas querem fazer, tá? Você pode encontrar muitas coisas na Bíblia que se contradizem. Melhor ler como uma bela obra, aliás, coletiva, de literatura que tem a ver com o sagrado e com o humano. O Capital é o mais difícil de todos, o mais longo, o mais difícil, daí que a gente pega cabelo branco, e a Odisseia é mais agradável, vai mais agradável e curtinho também. E na Odisseia vocês têm 3 partes. Não? Uma primeira, que é a viagem do filho de Ulisses, que vai buscar saber se o pai ainda está vivo ou não, porque tem essa história da Penélope. Eu tive uma vez a menina que chamava Penélope. A Penélope diz que ela vai casar com outro príncipe se o Ulisses não voltar, mas por enquanto está esperando. Ela tece o famoso véu de Penélope, tecer, e a metáfora para tecido e para texto. Então ela tece uma mortalha para o seu sogro, ela tece de dia e diz quando acabar o caso de novo. Ela tece de dia, vocês talvez saibam da história, e de noite ela desfaz. Aí ela tece esperando pelo marido. Quando ela é denunciada por uma das suas empregadas, os pretendentes ficam muito irados, ela tem que acabar. E é bonito ver que na Odisseia, nesse momento, o véu acaba de ser tecido, termina, e Ulisses chega em Ítaca. Não? E o texto começa a se ler. Tá? Tem uma analogia muito bonita na Odisseia. E Telêmaco vai então procurar pela memória do seu pai, faz uma grande viagem para saber se o pai ainda está vivo. E no meio tem os episódios do Ulisses que ficam retidos numa ilha, preso por uma ninfa, mas finalmente a ninfa o deixa sair, porque os deuses ordenam isso. E ele chega, depois de uma tempestade enorme, numa ilha exatamente mítica, que chama Feácia. Ele chega nu, totalmente sujo, atravessou uma tempestade, e daí ele vai ser acolhido pelo rei da ilha, exatamente um reino meio mítico, e pela filha do rei. E é muito bonito ver isso na Grécia Antiga, quando chega um mendigo na sua porta, você não pergunta nem como ele chama, nem quem é ele, nem de onde que ele vem, porque tem essa ideia linda, que no fundo pode ser um Deus que se disfarça e você tem que acolher. Tá? Vocês imaginam quantos deuses poderiam nos visitar hoje. A gente fica sempre... Bom. Então, ele tem um rei faz um banquete. Eu sempre digo que no Odisseia tem muito churrasco, eles comem demais carne, choram e fazem churrasco. E vem, isso daí o fim da primeira parte, o Aedo, que é o poeta da corte, mas um poeta que é muito importante, porque como eles não têm nada por escrito, o poeta é a memória do povo, vocês entendem? E ele canta e fala, ele se acompanha geralmente pela lira ou pelo tipo de violão, tá? Ele já é terceiro.
Ele vem acompanhado de uma criança que o guia. Por que ele é cego? Como o Homero, que não existiu aqui em Borges, porque os poetas sabem ver coisas que nós não vemos. Então eles têm que pagar pela visão dos outros. Tá? Isso é toda a tradição, tem os poetas cegos. Tem Borges. Ele conta, o hóspede Ulisses, que recebeu o dano, que recebeu roupas, pede para ele contar o fim da guerra de Troia, isto é, o fim da Ilíada. Tem na Odisseia que a gente sabe como que acabou a Ilíada, é engraçadíssimo. E aí ele começa a chorar quando ele escuta sobre a sua própria história. Ele chora, chora, chora. E o rei percebe que ele chora e diz, mas enfim, acho que não te agrada essa história, que é você, vamos passar para outra coisa. Daí ele levanta e diz, eu sou Ulisses, filho de Laertes, e conta a sua história. E a primeira narrativa da nossa tradição ocidental, das tradições, em primeira pessoa. A primeira vez que alguém toma a palavra e diz, eu sou, se nomeia, diz de quem ele é o filho, e começa a contar a sua história. É uma narrativa autobiográfica, se vocês querem, a primeira que acontece. E Ulisses fala muito bem. Ele conta aquilo que a gente conhece como Odisseia, muitas vezes um resumão desses episódios que ele conta, como que ele saiu, como que ele encontrou as sereias, como que ele encontrou Circe, tudo isso ele conta. E no meio da noite ele diz, bom, mas agora vamos dormir. Ele está justamente no episódio chave, que é a descida dele e o reino dos mortos. E todo mundo diz, não, por favor, continue, a gente pode dormir amanhã, vai continuando, você pode, a gente tem tempo, muito tempo, se você quiser dormir, vamos dormir, mas amanhã você continua. Há uma alegria e um tempo de escutar histórias na Odisseia que são impressionantes. O Benjamin retoma isso no narrador quando ele diz que hoje nós não temos mais isso, em particular por causa do ritmo de vida e do trabalho. A gente percebe que esses príncipes todos, é claro, eles têm um monte de escravos. Tá? Eu quero doar a Bíblia, do jeito nenhum. Então, eles têm o tempo todo da vida para escutar histórias, fazer esporte. Eles não dizem assim, não, claro. Eles dizem, a gente faz jogos assim, não de esporte, jogos físicos, que cada um tenta ser o melhor, comer bastante e sacrificar os deuses. Pastel sempre os deuses do lado deles. Tá? Então, eles o tempo todo contam, jogam bola, por exemplo, a filha joga bola, jogam também aquilo que a gente chamaria de decathlon, são as 10 provas dos gregos, e bebem muito. O vinho grego até hoje é muito forte, então eles cortam com água, comem carne, escutam, sempre no banquete, no fim, escutam alguém contar uma história. E vai por várias noites. O que a gente percebe aí? Que tem o prazer na narrativa, na narração e na escuta das histórias, que para nós é quase incompreensível. Incompreensível porque nós não temos mais tanto tempo para escutar histórias. Os únicos que têm talvez ainda isso são as crianças. Não sei se você, eu imagino que muitos de vocês têm filhos, vocês sabem que quando eles pedem uma história, antes de dormir, vocês podem ficar até as 2 da manhã se deixar. Tá? Porque às vezes adormecem, mas aí você para de falar, daí eles acordam. Tá? E as crianças, justamente, nesse sentido, eles se dão bem com os avós, muitas vezes, não são tão estressados como nós, não precisam correr de uma coisa para outra, e portanto não tem tempo. E tem mesmo tempo escutar a mesma história 10 vezes. O que para nós é estranho. Então, por quê? Porque ele vai dizer a Benjamin que isso daí se perdeu, não por má vontade, mas porque diz ele,
com a produção, primeiro, da burguesia, do renascimento, da produção industrial e depois com o capitalismo, a nossa relação com o tempo se tornou totalmente diferente. A nossa relação com o tempo e a nossa relação com os outros. Tá? E a nossa relação, portanto, a minha relação comigo mesma, porque eu dependo da minha relação com o tempo e da minha relação com os outros. A minha relação com o mundo também influi sobre a minha relação comigo mesmo. Por isso que diz Benjamin, nós não temos mais o mesmo tipo de experiência, isso eu sempre insisto quando eu falo sobre Benjamin, do que, por exemplo, os anciões na filosofia grega e na filosofia em geral. Até, vamos dizer, talvez, a filosofia moderna, Nietzsche, talvez. Que o Benjamin sempre fala, quando ele fala do Laradon, e que diz que acabou, é uma palavra que já vou desmembrando, chama Erfahrung, tá? É uma palavra feminina. Quando você tem essa última sílaba em alemão, quer dizer que é uma ação, tá? Quando você tem isso daí, também é que você vai acentuar ainda o levativo. E você tem que ver o radical. E o radical em alemão, geralmente, é um verbo. Isso é uma coisa muito interessante no alemão. Os verbos são aquilo que ajuda a pensar, tá? Mais do que, eu diria, os substantivos, tá? Os substantivos quer dizer mais substância, vocês percebem na palavra, tá? E verbo quer dizer ação. E a língua alemã, por isso que é uma bela língua também, é uma língua que tenta entender como que as coisas acontecem, as ações, muito mais do que a substância das coisas, tá? Estou fazendo um pouquinho comercial para vocês saberem um pouquinho de alemão, que não é... Quando é japonês, deve ser muito pior, vocês percebem, tá? Quando vocês entendem um pouquinho, vocês já vão entendendo, tá? Então, Farm, o que quer dizer isso? Farm é uma palavra que ainda hoje existe no alemão comum e que quer dizer viajar. Viajar de carro, de trem, de avião, viajar de metrô, não caminhar a pé, tá? Então, quando você vai pegar um trem ou um avião, você fala, tá? Fala de festa, no alemão medieval, fahren não era viajar de avião, naturalmente, nem de trem, era atravessar um país, tá? Atravessar um país, mas a pé e fazendo uma longa viagem cheia de imprevistos e de experiências. Esse verbo fahren, em alemão, corresponde ao verbo que deu a palavra experiência, berein. Vou colocar só isso, que a forma é diferente em grego, que quer dizer também fazer experiências perigosas, atravessar o mar. Aquilo que Ulisses faz. Vocês percebem que Ulisses é o primeiro viajante mesmo, tá? E ele tem uma viagem, sempre digo aos alunos, não é CVC com guia que fala português, tá? É uma viagem cheia de imprevistos, também de belas sereias, de belas ninfas, mas muito perigosa. Eu sempre digo que um tipo de experiência da viagem que a gente tem cada vez menos, infelizmente. Só às vezes, assim, quando vocês vão, tipo, fazer um trekking na Chapada Diamantina, tá? E se perdem. Importante também é se perder. No Brasil é difícil, porque daí se perder fica grave. Mas o Ulisses se perde.
Então, Ulisses sai de Troia e vai para Ítaca. Poderia ter chegado em 3 dias. Ele chega depois de 10 anos, por quê? Porque ele se perdeu. Se não tivesse se perdido, ele não teria nada para contar. Concordam? Tá? Tanto é que aquilo que ele conta para Penélope é aquilo que foi a sua errância, com 2 R. Ele errou muito nos mares. Encontra monstros, encontra deuses, ficam presos, tá? Senão, o que ele ia contar? Quando você vai de Campinas para São Paulo, não é tão longe assim, sobretudo no Brasil, que é tão longe, eu só tenho alguma coisa para contar quando tem um acidente da Bandeirantes e que eu fico presa durante 2 horas. Senão, já faz 30 anos que faço isso, não tenho muita coisa para contar. Afora que sempre piora muito o trânsito em São Paulo, mas isso a gente sabe, não precisa nem contar. Tá? Então, a experiência Beirão Fábio é o mesmo radical de você atravessar vários mares, vários países, devagar, com paciência e sem, digamos assim, sem guia de viagem seguro. Tá? Que é algo que eu acho que é muito importante nós podermos ainda fazer. Geralmente a gente faz isso a pé. Eu lembro que bem no início da minha estadia, quando não tinha ainda filhos, a gente via de Campinas para São Paulo no fim de semana e a gente decidia, bem europeu isso, explorar o Bom Retiro, ou, não sei, outro bairro de São Paulo que a gente não conhecia a pé. Éramos a gente tinha mais jovens e não tinha tanta droga. Não? Mas era muito bom, porque a gente fazia descobertas que você nem vê quando você vai assim, já com algo muito determinado, sem se perder. Bom, isso também as crianças fazem, vocês certamente percebem, vocês vão às vezes à feira com eles, vocês têm pouco tempo, porque depois tem que pegar ônibus, não sei quem vai para onde, e as crianças ficam no caminho, querem mostrar para você que tem uma perla maravilhosa, você não está nem aí para a perla, mas elas querem. Tá? Quer dizer, eles ainda têm essa propensão de perder tempo e se perder e descobrir coisas que nós não controlamos. Isso é muito importante. Isso certamente o Guimarães tenta retomar. Coisas que a gente não controla, que não tínhamos previsto. A Clarice também fala muito do imprevisto. Tá? Coisas que fogem do emprego, do tempo, já totalmente, digamos assim, das 2 às 4 faço isso, das 4 às 6 isso, aí das 6 às 7, vocês percebem como o nosso tempo é recortado.